A nossa mensagem para esta semana: omissão. Omitir é pecado. Vemos no livro de Tiago 4,17 que declara: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O pecado da omissão é um pecado que é o resultado de não fazer algo que a palavra de Deus ensina que devemos fazer. Se omitir é pecado. Já presenciei em várias reuniões participantes se absterem de votarem para tomar uma decisão sobre uma situação. No Congresso Nacional, também verificamos que congressistas têm se omitido ao se absterem de votar. Foram eleitos para decidir e, lamentavelmente, se omitem. Estamos observando que muita gente conhecida está proclamando que irão votar em branco ou anular o voto nesta eleição para presidente do Brasil. Milhões de eleitores não compareceram para cumprir o seu dever cívico, o de votar. É certo que muitos tiveram motivos que justificavam a sua ausência, mas certamente a maioria deliberadamente demonstrou omissão, não comparecendo, votando em branco ou anulando o seu voto. Omissão do cidadão. Sempre que você se omite, você está abdicando do seu direito de reclamar do resultado e muito menos da administração do candidato vencedor. Omissão na igreja. Charles Spurgeon dizia que a política também faz parte da igreja. O Estado é laico e a igreja não pode falar de política. É o que dizem. Se nós, cristãos, não falarmos de política hoje, poderemos ver cerceado nosso direito de livremente falar do Evangelho. O censo vai nos revelar que milhões de brasileiros se declaram cristãos, mas sabemos que muitos não frequentam regularmente uma igreja e também não se submetem aos ensinamentos pregados e difundidos por Jesus Cristo. Se declaram cristãos, mas criam sua própria forma de cristianismo e não congregam. Não se posicionam quando confrontados para defender os princípios imutáveis do nosso cristianismo. Religião não se discute, é uma clara omissão. Vejam a advertência no livro de Apocalipse 3, 15 e 16, que diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Muitos não creem na Bíblia, é um direito de cada um. Mas nós, que cremos firmemente que Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, inspirou este livro, a nossa Bíblia Sagrada, não podemos de forma nenhuma sermos omissos. Omissão é pecado. Quantas vezes somos testemunhas de injustiças praticadas contra pessoas e ficamos calados, com receio de sermos prejudicados. Vivemos tempos de medo de denúncia,
medo de reação, medo de ser, são muitos medos. Qual deve ser a nossa atitude? A omissão é muito cômoda no momento da ocorrência dos fatos e depois certamente virão as consequências. Levante-se, não sejamos omissos nesse momento em que vivemos, devemos e ouvimos tantas notícias de tantas injustiças que são praticadas. Não seja omisso hoje para não murmurar e chorar depois. Lembre-se, as minorias são atuantes, agressivas, trabalham incansavelmente para alcançarem seus objetivos. A maioria, no entanto, está acomodada, não se expõe, critica, mas se omitem no momento da decisão. Essa maioria está acomodada, não se expõe, critica, mas se omite no momento da decisão. O apóstolo Paulo se omitiu e viu Estevão ser apedrejado injustamente. Para ele, naquele momento, era o certo a ser feito. No seu encontro com Jesus, se converteu e viu claramente que estava errado e passou a combater seus antigos chefes. Assistimos eleitores sentados, acomodados, dizendo: não vou votar, vou anular meu voto. Não acredito em nenhum desses candidatos. No entanto, um deles vai vencer e será o nosso presidente. Você decide qual tipo de governante teremos em nossa nação. Assim, Deus nos dê sabedoria, conhecimento, discernimento, esclarecimento, para efetivamente tomarmos uma sábia decisão e que esta seja melhor para a nossa família e para o nosso país. Um lema: a Bíblia na mão e Jesus no coração. Obrigado, Senhor. Amém.